Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um emocionante vídeo. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada épica pela história e conhecer a fascinante trajetória de Espartaco, o lendário gladiador que desafiou o poderoso Império Romano. Antes de mergulharmos nessa história incrível, quero pedir a vocês dois simples favores que nos ajudarão muito. Primeiro, se ainda não se inscreveram no nosso canal, cliquem no botão de inscrição, se inscreva e ativem o sininho, notificações, para não perderem nenhum dos nossos vídeos futuros. E segundo, não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar suas impressões ao longo deste vídeo. Suas opiniões são muito importantes para nós e ajudam a enriquecer ainda mais o conteúdo deste canal. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar essa jornada no tempo e explorar a incrível história de Espartaco. Espartaco, 109 a.C., 71 a.C., foi um notável personagem da história da Roma antiga. Ele nasceu na Trácia, uma região situada no sudeste da Península dos Balcãs, por volta de 109 a.C. Pouco se sabe sobre sua origem familiar, pois os registros históricos da época são escassos e fragmentados. Espartaco ficou famoso por sua vida como gladiador, uma atividade que envolvia combates de luta livre em arenas para entretenimento público. Ele foi treinado como gladiador em uma das famosas escolas de gladiadores de Roma, onde aprendeu a arte da luta e se tornou um lutador habilidoso. No entanto, sua vida mudaria drasticamente quando ele se rebelou contra a opressão romana e se tornou um líder militar. A revolta liderada por Espartaco é conhecida como a Terceira Guerra Servil, a Guerra dos Escravos ou a Guerra dos Gladiadores. Essa revolta teve início por volta de 73 a.C., quando Espartaco e um grupo de aproximadamente 70 gladiadores escaparam de uma escola de gladiadores em Capua, no sul da Itália. À medida que fugiam, mais escravos se uniram a eles, e a rebelião cresceu rapidamente. O exército rebelde liderado por Espartaco logo se tornou uma força significativa, composta por dezenas de milhares de ex-escravos, incluindo escravos fugitivos e pessoas oprimidas. Sua revolta visava a liberdade e a igualdade para os escravos, que eram submetidos a condições brutais de trabalho e tratamento cruel por seus senhores romanos. Espartaco e seu exército rebelde enfrentaram várias legiões romanas ao longo da revolta. Eles conseguiram ganhar várias batalhas, surpreendendo os comandantes romanos com suas táticas de guerrilha e determinação. No entanto, sua revolta acabou sendo derrotada pelas legiões do general romano Crasso, membro do primeiro triunvirato. A derrota de Espartaco foi um evento trágico para a história da revolta dos escravos. Ele e muitos de seus seguidores foram mortos em combate, enquanto outros foram capturados e crucificados ao longo da Via Ápia, como um exemplo brutal de punição. O corpo de Espartaco nunca foi encontrado pelo comandante romano, acrescentando um toque de mistério à sua história. A história de Espartaco e sua revolta dos escravos é envolta em detalhes escassos, mas alguns fragmentos dos registros romanos e relatos de historiadores antigos, como Apiano, Flório Plutarco, fornecem informações sobre suas origens e os eventos que levaram à revolta. Espartaco era de origem trácia e, de acordo com os autores romanos, ele desertou de uma tropa auxiliar do exército romano, o que o levou a ser capturado e reduzido à escravidão. Sua notável força física chamou a atenção de um mercador que trabalhava para o lanista Lentulus Batiato, que era responsável por uma escola de gladiadores localizada em Capua, na Campânia, Itália. Os autores antigos descrevem Espartaco como um homem inteligente e culto, com influências mais helênicas do que bárbaras, o que indica sua adaptação à cultura greco-romana. A revolta de Espartaco teve início em 73 a.C., quando cerca de 200 escravos da escola de Batiato se rebelaram. A causa da revolta, segundo Plutarco, estava relacionada aos maus-tratos que sofriam nas mãos do lanista. Armados apenas com facas de cozinha, eles atacaram os guardas da escola. Embora o número exato de fugitivos varie nos relatos, 78 segundo Plutarco ou 30 segundo Floro, um grupo significativo conseguiu escapar. Durante a fuga, encontraram carretas carregadas de armas usadas pelos gladiadores e as roubaram.
A posse dessas armas permitiu que os fugitivos repelissem uma guarnição romana enviada para capturá-los e até mesmo tomar a cidade de Capua. Roma, percebendo a ameaça representada por Espartaco e seus seguidores, organizou sua primeira expedição contra os revoltosos, liderada pelo pretor romano Caio Cláudio Glabro. Os escravos rebeldes se refugiaram em um forte localizado em um monte de difícil acesso, cercado por rochedos íngremes e coberto de videiras selvagens. Para a surpresa dos romanos, os sitiados cortaram os rebentos das videiras, criando escadas improvisadas que os permitiram descer em segurança do monte. Eles deixaram apenas um de seus membros no topo para lançar suas armas antes de também escapar. A astúcia dos rebeldes pegou os romanos desprevenidos, e os sitiados conseguiram derrotar a guarnição romana e capturar seu acampamento. Além disso, muitos boiadeiros e pastores locais se juntaram aos fugitivos, alguns armados por eles e outros enviados como espiões. Esses eventos iniciais marcaram o início da notável revolta liderada por Espartaco, que cresceria em escala e significado ao longo do tempo. Sua revolta se tornaria um desafio formidável para a República Romana, dando início a uma série de conflitos que seriam conhecidos como a Terceira Guerra Servil e deixariam uma marca duradoura na história romana e na luta por liberdade e igualdade na antiguidade. Roma enviou o comandante Públio Varínio com a missão de enfrentar Espartaco e seus seguidores rebeldes. Em um confronto inicial, as forças de Varínio conseguiram derrotar um tenente chamado Fúrio, juntamente com 2.000 homens e até mesmo 3 ursos, que eram usados na arena. Em seguida, eles também derrotaram outro tenente, Coscino, que havia sido imposto como conselheiro e líder por sua grande habilidade militar. Houve uma tentativa de capturar Espartaco enquanto ele estava tomando banho em um local chamado Salinas. No entanto, Espartaco conseguiu escapar, embora tenha custado caro ao comandante Varínio. Mesmo assim, Espartaco conseguiu apoderar-se da bagagem de Varínio e, perseguindo-o implacavelmente, também capturou seu acampamento, embora isso tenha custado a vida de muitos de seus homens, incluindo Coscino. Espartaco até enfrentou e venceu o próprio pretor-chefe em vários combates, além de capturar os sargentos que lideravam as unidades com machados, bem como o cavalo do próprio comandante. A coragem e a habilidade de Espartaco o tornaram temido por todos os romanos. No entanto, Espartaco percebeu que, apesar de suas realizações, as forças de seu exército não poderiam superar o poderio militar dos romanos. Por isso, tomou a decisão estratégica de levar seu exército em direção aos Alpes, esperando que, uma vez atravessados, seus seguidores retornariam às suas terras de origem, como a Gália e a Trácia. No entanto, seus seguidores, confiantes em seu número e nas promessas de sucesso, recusaram-se a seguir esse plano e continuaram a percorrer e saquear a Península Itálica. A situação preocupou profundamente o Senado romano, tanto pela vergonha de terem suas forças derrotadas por escravos rebeldes quanto pelo perigo que representava para toda a Península Itálica. Diante disso, o Senado decidiu enviar os 2 cônsules, Lúcio Gélio Publícola e Lentulus, para enfrentar Espartaco e sua revolta, considerando-a uma das mais árduas e perigosas guerras que já haviam enfrentado. Lúcio Gélio Publícola surpreendeu uma tropa de germanos que haviam se separado do acampamento de Espartaco e os derrotou completamente. Enquanto isso, Lentulus sitiou Espartaco e seus seguidores, venceu-os em batalha e apoderou-se de sua bagagem. No entanto, Espartaco, não se rendendo, avançou em direção aos Alpes. Cássio, o pretor e governador da Gália do subúrbio do rio Pó, confrontou Espartaco com um exército de 10.000 homens. O confronto resultou em uma grande batalha na qual Cássio foi derrotado, sofrendo a perda de muitos soldados, embora tenha conseguido escapar com dificuldade. Diante desses eventos, o Senado expressou seu descontentamento com os 2 cônsules e decidiu atribuir toda a responsabilidade pela campanha a Marco Licínio Crasso em 71 a.C. Crasso, que desfrutava de grande reputação e respeito, foi seguido por numerosos jovens nobres romanos, e sua liderança marcaria um ponto crucial na luta contra Espartaco e seus seguidores rebeldes. Crasso estabeleceu seu acampamento na Romanha, aguardando a chegada de Espartaco, que estava se aproximando da região. Ele enviou seu tenente, Múmio,
com 2 legiões para cercar o inimigo pela retaguarda. No entanto, Crasso deu ordens expressas a Múmio para não atacar Espartaco ou se envolver em batalhas de qualquer forma. No entanto, Múmio desobedeceu às ordens e atacou Espartaco, resultando em uma derrota significativa para as legiões romanas, com a perda de muitos soldados e a captura de suas armas. Crasso ficou extremamente irritado com Múmio, recolheu os sobreviventes e forneceu-lhes novas armas, exigindo que eles fornecessem fiadores para garantir um melhor desempenho no futuro. Essa punição, conhecida como dizimação, envolveu a seleção aleatória de 1/10 dos soldados para serem executados, uma prática romana muito abandonada devido à sua natureza. Espartaco, percebendo a hostilidade entre suas próprias fileiras, decidiu partir em direção à costa, perto dos Lucanos, onde encontrou alguns navios de corsários cilícios no Estreito de Messina. Isso o inspirou a planejar uma incursão à Sicília e enviar 2.000 homens para sublevar os escravos na ilha. No entanto, Crasso tomou medidas para impedir Espartaco de enviar reforços para a Sicília. Espartaco, em uma manobra surpresa, moveu seu acampamento para a península de Régio, onde Crasso o alcançou. Reconhecendo as vantagens naturais da localização, Espartaco decidiu fortificar o istmo da península, proporcionando ocupação para seus homens e bloqueando o acesso aos romanos aos suprimentos. Ele também empreendeu a construção de uma longa trincheira, que tinha 15 léguas de comprimento, 15 pés de largura e 15 pés de profundidade, com uma muralha alta e sólida construída sobre ela. No início, Crasso não levou a sério essa muralha, mas à medida que seus suprimentos diminuíram, ele percebeu seu impacto. Crasso começou a se preocupar com a possibilidade de Espartaco se dirigir a Roma. No entanto, ele logo ficou mais tranquilo ao descobrir que ocorreu uma séria divisão entre os seguidores de Espartaco. Uma grande parte do exército, amotinada contra Espartaco, se separou dele e acampou perto de um lago na Lucânia, conhecido por suas águas que alternavam entre doce e salgada. Crasso atacou esse grupo e os expulsou, embora não tenha conseguido infligir um grande número de baixas, nem afastá-los completamente. Isso ocorreu porque Espartaco apareceu de surpresa com seu exército e interrompeu a perseguição. Crasso, que anteriormente havia solicitado o envio de reforços sob o comando de Lúculo e Pompeu, agora estava ansioso para encerrar a guerra antes que eles chegassem. Ele estava ciente de que, se a vitória final fosse alcançada na sua presença, os méritos seriam atribuídos ao comandante recém-chegado em vez dele. Portanto, ele decidiu primeiro enfrentar aqueles que se separaram e se entrincheiraram, liderados pelos capitães Caio Canício e Casto. Crasso enviou 6.000 soldados de infantaria para conquistar uma posição elevada, com ordens de permanecerem escondidos dos inimigos. No entanto, eles foram avistados por 2 mulheres que realizavam sacrifícios secretos em favor dos rebeldes, colocando em risco a operação. Crasso conseguiu socorrer os soldados a tempo, e uma batalha feroz se seguiu, na qual 12.300 homens perderam a vida em combate. Após esta derrota, Espartaco recuou para as montanhas de Petélia, perseguido e hostilizado constantemente pelas forças romanas. No entanto, uma reviravolta ocorreu quando Espartaco derrotou os romanos em uma batalha, levando a um aumento do orgulho e da audácia de seus guerreiros. Eles se recusaram a recuar e não seguiram mais as ordens de Espartaco, que não conseguiu controlar sua própria tropa. Esse desentendimento levou à derrota final de Espartaco, já que seus seguidores se tornaram insubordinados, desobedecendo ao comandante e cercando-o. Isso marcou o início do declínio de Espartaco, pois seus próprios homens se tornaram seu maior obstáculo para a vitória. Em sua busca desesperada por uma chance de combater, Espartaco aproximou-se o máximo possível das forças romanas sob o comando de Crasso. Durante uma batalha particularmente violenta, um dia, os fugitivos se opuseram à abertura de uma trincheira, atacando furiosamente aqueles que estavam envolvidos na escavação. A luta se intensificou à medida que ambos os lados recebiam reforços constantes. Nesse momento crítico, Espartaco tomou uma decisão extrema. Com seu cavalo retirado de seu controle, ele desembainhou sua espada e matou o animal à vista de todos. Em seguida, pronunciou palavras que refletiam sua determinação. Se eu for vencido neste combate, ele de nada me servirá.
E, se eu for vitorioso, muitos deles, belíssimos e excelentes, terei dos inimigos à minha disposição. Espartaco então se lançou para a pressão das forças romanas, tentando se aproximar de Crasso, mas sem sucesso. Durante o combate, ele conseguiu matar 2 centuriões romanos que se opuseram a ele. No entanto, à medida que seus seguidores eram derrotados e fugiam, Espartaco acabou cercado e continuou lutando valentemente até ser finalmente morto. Após a batalha, o corpo de Espartaco nunca foi encontrado. Ele permaneceu sem sepultura no campo de batalha, e não sabemos se Crasso fez algum esforço para localizar o cadáver do comandante gladiador ou se, após a vitória final, não se preocupou mais com esse assunto. A vitória sobre Espartaco e seus seguidores foi atribuída a Marco Licínio Crasso, embora Pompeu também tenha desempenhado um papel importante na campanha. Pompeu, posteriormente, aniquilou os que escaparam da última batalha, o que incluiu a maioria dos seguidores de Espartaco. Ele relatou ao Senado que Crasso havia derrotado os fugitivos em uma batalha regular, mas ele próprio havia destruído as raízes da revolta. Pompeu foi recebido em Roma com grande glória e triunfo por suas vitórias sobre Sertório na Espanha. Crasso, por sua vez, puniu severamente os sobreviventes da revolta de Espartaco, ordenando que 6.000 deles fossem crucificados ao longo da Via Ápia, de Capo até Roma. Essa punição, embora brutal, estava de acordo com as leis da República Romana, que exigiam a crucificação de escravos rebeldes. Espartaco deixou um legado duradouro na história e na cultura popular, com várias representações em literatura e cinema. Autores como Howard Fest e Arthur Koestler escreveram romances baseados em sua vida, explorando temas de opressão, revolta e heroísmo. Espartaco se tornou um símbolo de resistência contra a tirania e uma figura icônica na luta dos oprimidos contra seus opressores. E assim, chegamos ao fim desta emocionante viagem pelo passado, explorando a vida e a lenda de Espartaco. Espero que tenham apreciado essa incrível história tanto quanto eu. Se vocês gostaram deste vídeo e querem ver mais conteúdo histórico e fascinante, não se esqueçam de deixar seu like, curtir e compartilhar com amigos e familiares. Se ainda não estão inscritos no canal, convido-os a se juntarem à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E, claro, adoraríamos ouvir os seus comentários e ideias. Deixem-nos saber o que acharam deste vídeo e se têm sugestões para futuros temas que gostariam de ver aqui. Agradeço a todos por assistirem e por fazerem parte deste incrível universo de conhecimento e histórias. Até o próximo vídeo. Continuem explorando o passado para compreender o presente e moldar o futuro. Até breve!